Bom dia, turma abençoada. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Bora romper, bora avançar em mais um dia. Glória a Jesus pela vida de cada um de vocês. Feliz estou pela oportunidade que o Senhor nos dá de começar mais um dia em sua presença. A alegria é saber que vocês estão aqui e que querem começar o dia na presença do Pai, ouvindo a palavra, aprendendo mais de Deus, que Ele possa mesmo derramar sobre a sua vida graça, sabedoria, coragem, sabe, para você avançar e prosseguir diante de tudo aquilo que Ele já reservou para a sua vida. Amém? Enquanto o pessoal vai entrando, vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos pedir para que Ele possa mesmo ministrar sobre a nossa vida no dia de hoje. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de viver, Pai. Deus, como é bom acordar, como é bom levantar e entender que o Senhor tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, Pai. Nós te glorificamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus exaltado, digno de ser adorado, Pai. O Senhor é. Obrigado porque o Senhor é, Pai. Não tem coisa melhor do que acordar e entender isso, Pai. Obrigada. Nesta manhã eu te peço perdão pelos meus pecados. Peço perdão, Pai amado, pelo pecado dos meus irmãos. Pai amado, que isso não seja motivo de nos afastar nessa manhã. Peço mesmo para que o Senhor purifique a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, todo o nosso ser, Pai. E que nós possamos nos achegar e o Senhor nos confiar todos os dias a morada do Espírito Santo. Pai, nesta manhã eu te agradeço pelo fôlego de vida, te agradeço pela noite de sono, por tudo que o Senhor fez na nossa vida, Pai. Que hoje seja um dia bom, que seja um dia onde nós venhamos entender a Tua vontade e permanecer nela, Pai. Uma coisa que nos deixa um pouco intrigado é o fato de Paulo chorar e ter dores de parto, clamando para que as pessoas conhecessem quem o Senhor era e conhecessem a sua vontade, Pai. Paulo diz: eu oro para que vocês conheçam a vontade de Deus. Isso era algo que ele clamava e ele chorava, Pai. Então nós esta manhã pedimos, nós queremos conhecer a Tua vontade, nós queremos conhecer quem o Senhor é, Pai. Nos dê graça, nos dê sabedoria. Pai amado, que o Senhor tenha liberdade de me usar nesta manhã para revelar e falar na Tua palavra aquilo que os meus irmãos precisam ouvir. Ministra sobre a minha vida, fala primeiro ao meu coração e que eu possa transmitir com intensidade, com amor, com sabedoria, meu Deus, com um jeitinho que é meu, Pai, a Tua palavra, que eu possa transmitir em verdade. Me livra de mim mesmo, de falar qualquer coisa que seja meu, mas que o Teu Espírito Santo ele tenha liberdade de manifestar a Tua vontade nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Hoje é mais uma segunda-feira, mas não é só mais uma segunda-feira para você viver de forma aleatória. Que você possa viver e experimentar tudo aquilo que o Senhor ele já disponibilizou para a sua vida, em nome de Jesus, viu? Amém? Bom dia, tia Janinha. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu colocar meu cabelinho aqui. Tá lindo. Ótima segunda para todos nós. Amém. Gente, ontem na sexta, né? Nós lemos Jó capítulo 14. Agora nós vamos para Jó capítulo 15. Vamos ler o 15, o 16. E se der tempo, o 17. No capítulo 14, Jó ele fala o seguinte: como que o ser humano é frágil? Ele reconhece o quão pequeno ele é e a soberania de Deus. E aí quando a gente entra, depois desse discurso de Jó, ele falar, né, olha, Deus é que estabelece a vida, Ele é que faz todas as coisas, todo o poder está nas mãos de Deus.
ele vai entrar agora e ver a resposta de Elifaz. A gente já viu Elifaz falando com Jó e agora nós vamos para o segundo discurso de Elifaz, que é um dos amigos de Jó. Para você que está chegando agora, bom dia, que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Se você chegou aqui pela primeira vez e está perdido, todas as manhãs nós temos devocional aqui no Instagram, às 6h40, temos um grupo no WhatsApp. Se você for no link na bio, você vai encontrar lá o grupo Enxergando as Escrituras, e lá eu mando todos os dias uma tarefinha, música devocional e o resumo do que nós lemos. Estamos estacionados no livro de Jó, um livro que fala muito sobre a soberania de Deus, sobre o poder de Deus, um livro que vai quebrar muitas superstições, que vai contra muitos sistemas, pessoas que acham que estão passando provação porque estão em pecado, e na verdade não tem a ver com isso. Pode sim uma pessoa estar em desobediência a Deus e sofrer consequência, mas aqui no caso de Jó não tem nada a ver com isso, porque Deus ele vai dar testemunho acerca de Jó e vai falar assim, vai falar com o diabo: você viu meu servo Jó? Viu tanto que ele é obediente, viu que ele é um homem justo, íntegro, que ele teme a mim e se desvia do mal. E o diabo ele vai com um discurso muito estranho para Deus, né? Ele vai falar assim: olha, é lógico, as pessoas te servem porque você dá tudo para elas, sabe? Esse é o discurso do diabo quando ele vai acusar Jó. Ele vai falar assim: até entendo você ser um Deus todo-poderoso, você fica dando tudo para esse povo, é por isso que eles te servem, é por isso que eles te adoram e muito mais. E Deus vai falar assim: opa, não tem nada a ver com isso. As pessoas não me servem porque eu dou a elas. Elas servem porque elas têm um coração reto, elas servem porque elas me temem, porque elas aprenderam a me amar. Aí ele falou assim: mas Jó tem tudo. Jó tem mais de 7.000 ovelhas, Jó tem camelo, Jó tem boi, Jó tem 10 filhos e muito bonitos, Jó tem uma vida muito estável, é por isso que ele te serve, tira tudo dele para ver se ele não vai blasfemar. E nós estamos nesse momento em que Jó perdeu tudo, 3 amigos dele vão chegar lá na casa dele, e agora ao invés desses amigos estarem ali do lado de Jó e ajudá-lo, nós vamos ver o discurso dos amigos de Jó. E são discursos que não tem nada a ver com o que está acontecendo. E eu não sei você, mas quantas vezes na nossa vida nós estamos passando por momentos que os nossos amigos eles não estão entendendo. Várias vezes nós estamos passando por momentos que são de dor, perdas, e a gente fica assim: meu Deus, o que eu tenho que fazer? E os amigos: faz isso, faz aquilo, você tá isso porque você precisa dar esse passo, sabe? Eu entendo que os amigos eles são muitos importantes, mas tem momento que é você e Deus. E você precisa entender aonde o Senhor ele quer te levar. Jó ele está aqui vivendo um cenário onde ele não sabe o que está acontecendo e ele está buscando em Deus entender. Ele vai até dar um discurso para os amigos de falar assim: olha, parem de falar isso, porque vocês não entendem o que eu estou passando. E aí ele volta o discurso para Deus: Senhor, por quê? Senhor, me tira. Deus, me faz entender. Por que você não me mata? E ele vai agora com vários discursos para Deus. Então eu não sei por qual momento você tem passado, mas vocês que têm vivido uma prova, vocês que têm passado por um momento de dificuldade, de dor, de perda, de angústia, de tribulação, de ansiedade, de depressão, vá para o Senhor e busque nele aquilo que você precisa. Paulo, em suas cartas, o tempo todo Paulo vai falar o seguinte: ore para que vocês conheçam a vontade de Deus, busque a vontade de Deus. Eu oro e clamo para que vocês saibam quem Deus é. Esse é o discurso de Paulo nas cartas. Ele vai falar assim: gente, vocês precisam conhecer Deus. E Paulo ele tinha propriedade para falar isso, porque no caminho de Damasco ele teve um encontro com Jesus, Jesus se revelou a ele e Jesus conta a vontade dele para Paulo. E fala assim: Paulo, você é isso, eu quero de você isso, eu sou isso, e você vai chegar nesse ponto. Paulo teve revelação de quem Deus é. E ele vai clamar nas suas cartas: gente, eu oro para que vocês conheçam Deus.
Talvez Ele não vai se revelar pessoalmente para você da mesma forma que se revelou a mim. Mas eu oro para que vocês conheçam a vontade de Deus. Paulo foi alguém que teve encontro real com Jesus. Ele conheceu quem Deus era. E ele falou assim, eu oro, eu clamo, Deus se revele a eles. E que esse seja o nosso anseio nessa manhã, sabe? De falar assim, Deus, quem o Senhor é. Eu quero conhecer a tua vontade. Eu quero conhecer o seu desejo para a minha vida. Eu quero estar exatamente no lugar que o Senhor me chamou para estar. Independente da circunstância, independente do tempo, do modo que você está vivendo. Né? Esse é o cenário que nós estamos. Falei isso porque tem gente que está entrando aqui pela primeira vez para não ficar perdido. E agora nós vamos chegar lá no capítulo 15. Abre aí sua Bíblia. Abre a sua Bíblia no capítulo 15. Se você não está com sua Bíblia, mas tem a oportunidade, corre lá onde ela está, pega a sua Bíblia. Sabe, é muito importante você acompanhar o que a palavra está dizendo. Não é só, eu confio na Raira e eu vou escutar tudo que ela está falando aqui. Não, pega a sua Bíblia. Nós vamos ler a palavra. Não é sobre o que eu acho, não é sobre o que eu penso, mas é o que a palavra diz. Amém? Pega também lápis, caneta, um marcador de texto se você gosta, caderninho de anotação. Bom dia, bom dia, bom dia. Amém? Todo mundo tá lá em Jó 15? Vou ler na NVT, mas vou deixar a Almeida também aberta. Então, Elifaz de Temar, ou Temita, respondeu: um homem sábio não responderia com esse falatório. Suas palavras não passam de vento. Essa é a resposta que Elifaz está dando ao que Jó tinha acabado de argumentar. Ele fala, a Deus pertence a sabedoria, a Deus você vai clamar e Ele vai te responder, Ele é aquele que tem o controle da vida. E ele vai falar assim, como é frágil a vida do ser humano, como o ser humano ele não tem muitos poderes, ele acha que ele é alguma coisa, mas na verdade o ser humano ele é muito frágil. O ser humano, se ele não tiver a ajuda de Deus, ele não vai chegar em muitos lugares. E ele vai dar o discurso, quem me dera se eu fosse uma árvore, porque uma árvore, mesmo quando corta o tronco dela, ela volta a crescer, ela volta a dar uma folha. E eu tô aqui nessa situação e não saio dela. Bom dia, Ana. Bom dia, Rubenilde. Amém. Deus abençoe o dia de vocês também, viu? Ele vai dar esse discurso, né? E agora ele está falando assim, Jó, para de falar isso, porque os sábios, ele não fala nesse tanto que você está falando. O sábio não se envolve em conversa sem propósito, nem usa palavras sem sentido. De fato, você não tem temor a Deus e não se mostra reverência. Seus pecados dizem a boca o que ele deve falar. Sua palavra se baseia no engano astuto. Sua boca o condena. Não eu. Seus próprios lábios depõem contra você. Acaso você foi o primeiro ser humano a nascer? Veio ao mundo antes de serem criados os montes? Estava presente no conselho secreto de Deus? Só você é dono da sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão que você tem que nós não temos? Homens idosos de cabelo grisalhos, mais velhos que seu pai, pensam exatamente como nós. A consolação de Deus não é suficiente para você? Palavras amáveis não lhe bastam? O que fez perder a razão? Por que seus olhos chegam a faiscar quando você se volta contra Deus e diz tais absurdos? O que é o ser humano? Peraí. O que é o ser humano? O que é o ser humano para se considerar puro? Pode alguém nascido de mulher ser justo?
Deus não confia nem nos anjos, aos olhos dele, nem mesmo os céus são puros, quanto menos um ser humano detestável e corrupto, que tem sede de perversidade. Isso é uma verdade, viu, gente? O ser humano, ele é corrupto, ele tem sede por perversidade, ele vai querer se inclinar por mal todos os dias. Escute e eu lhe mostrarei. Falarei com base em minha experiência. Ela é confirmada pelo relato de homens sábios, que ouviram as mesmas verdades de seus antepassados. Daqueles aos quais foi dada a terra, muitos antes de chegar qualquer estrangeiro. O perverso se contorce de dor a vida toda. Os cruéis estão reservados tempos de sofrimento. Gente, se você quiser, grifa aí o versículo 20. O que ele faz, ele está dizendo, são verdades. Nós estamos em Jó 15 e aqui nós vemos que o que ele faz, amigo de Jó, está declarando para ele é uma verdade, tá? Os perversos se contorcem de dor a vida inteira. Os cruéis são reservados tempos de sofrimento. O homem é detestável e corrupto. Ele tem sede por perversidade. Um homem sábio não se envolve no falatório. Suas palavras não passam de vento. Olha, o sábio não se envolve em conversas sem propósito, nem usa palavras sem sentido. Tudo isso aqui, gente, é uma verdade. E aqui a gente costuma dizer que Jó é um livro de sabedoria. É um livro que vai trazer poesia, é um livro que vai trazer ditados que na época eram populares. A gente viu o versículo 5 de Provérbio de Jó 14, que vai falar assim, ó: estabeleceste a extensão de nossa vida e sabe quantos meses vivemos, e não recebe nem um dia a mais. Falam que é ditado popular daquela época. Então vai ter vários ditados que as pessoas diziam aqui. Ele vai se referir aos mais velhos, que os mais velhos pensam como eles. Ou seja, o que ele faz está dizendo são palavras, frases que ele escutou pessoas mais velhas dizendo. E agora ele está dizendo para Jó, ok, o que ele faz está dizendo é uma verdade, é um provérbio, é uma poesia, é uma frase que de fato faz sentido e carrega uma essência de Deus. Só que o que não faz sentido é ele dizer tudo isso para Jó. Dele falar assim, Jó, para, você é um perverso, você é um mal, no seu coração é assim, você está sofrendo porque Deus viu o seu pecado, para de se esconder. E isso não condiz, porque Jó está passando por um período com a permissão de Deus. Só que os amigos de Jó estão aqui declarando que ele está passando isso porque está em pecado. E não é uma verdade, né? Mas tudo que ele faz diz palavras que faziam parte de ditados populares, de frases que são repetidas por pai, por vô, né? Do tipo, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. O povo não fala muito essa frase, pelo menos eu escutava muito a minha família dizendo isso, mãe, vó, as pessoas tio, né? Eles vão repetir essas frases, são frases que vão passando de geração em geração. E aqui ele está repetindo para Jó, né? Então ele vai dizer, os perversos se contorcem de dor a vida toda. Os cruéis estão reservados tempo de sofrimento. É uma verdade. Em seus ouvidos ressoa som de terror, e mesmo em dias tranquilos, teme o ataque do destruidor. Quem que é essa pessoa? Aos perversos. 22, versículo 22. Não se atrevem a sair do escuro, por medo de serem mortos pela espada. Por quê? Eles sabem que fizeram algo errado. Gente, eu vou escrever aqui onde a gente está para as pessoas que estão chegando não ficar perdida. Jó 15. Já vou finalizar e troco aqui o comentário. Fixar comentário. Pronto. 23. Eles ficam perambulando e dizendo, onde posso encontrar pão?
Sabem que o dia da sua destruição se aproxima. Gente, o perverso, né? O perverso é aquela pessoa má, aquele que o tempo todo está exercendo maldade, está entrando por caminhos que não geram vidas, que estão entrando aí só bagunça, pensamentos maldosos e muito mais. Essas pessoas, elas vivem, mas elas não sabem o dia que elas vão morrer. Elas não sabem se o amanhã dela vai chegar, porque são mal, porque praticam maldade, e elas já esperam que alguém vai fazer alguma coisa com elas. Olha, eles vivem angustiados e aflitos, cheios de terror, como um rei que se prepara para a batalha, pois agitam os punhos contra Deus e desafiam arrogantemente o Todo-Poderoso. Com seus fortes escudos levantados, avançam contra ele em rebeldia. Perversos. Em sua prosperidade, o rosto dos perversos inchou e a sua barriga acumulou gordura. Sua cidade, porém, serão arruinadas, habitarão em casas abandonadas e prestes a desabar. Olha, o perverso, ele prospera. Tá vendo? Essa é um versículo da palavra que vai justificar aqui pessoas que falam assim, por que fulano é tão mal, mas ele prospera? Por que ciclano ele é tão ruim, ele não serve a Deus e prospera? Sim, o Senhor permite prosperar, e aqui está falando, na prosperidade do ímpio, na prosperidade do perverso, o seu rosto inchou e a sua barriga acumulou gordura, ou seja, comia demais, se fartava demais, e tudo que tinha era para os seus próprios deleites, era para o seu próprio prazer, e ele não tinha prazer em compartilhar. Esse é o perverso quando entra na prosperidade. Ele acumula demais para si. Aí é bolsa demais, é sapato demais, é tudo ao excesso, mas ele não se importa com o próximo. Só que não se esqueça, o perverso é como um rei que vai para a batalha. Ei Joyce, bom dia, Deus te abençoe, filha. Ele é como um rei que vai para a batalha. Ele tem que ficar armado, ele tem que preparar, ele não pode baixar a guarda, ele não descansa, ele não dorme em paz, porque ele não sabe o dia do seu fim. Aqueles que praticam a maldade não sabem o dia do seu fim. É até engraçado, né? Igual, por exemplo, quando aquelas pessoas estão enfiadas no tráfico, mundo das drogas, assim conhecido. Eles acham que não vai ter amanhã, eles acham que a consequência não vai vir. E é engraçado porque eles prosperam. Eles vão ter casa, eles vão ter carro, porque é um dinheiro que vai entrar. Um dinheiro muito sujo. Um dinheiro que não vai trazer benefício para ninguém. Esse mundo, eu já vi muita gente perecer. Já vi pessoas que nasceram bem assim, próximos de mim, cresceram perto de mim e foram embora por conta dessa vida. É o mundo das drogas. Um mundo de perversidade. Eu tenho amigos que estavam enfiados nesse mundo e saíram. Ainda tenho amigos que estão nesse mundo. Gente, é triste. É um dinheiro que chega e a pessoa fala assim, nossa, que maravilha. No início a mãe, né, o pai até vai gostar, porque começa a ajudar. Compra um gás, compra uma comida. Para quem vive numa comunidade onde esse cenário é mais comum, a mãe, ela pode até entender no início. Nossa, que bom. Meu filho está fazendo coisa errada, mas tá bom, porque comprou uma casa para mim e a mãe pagava aluguel. Colocou alimento dentro de casa e aquela casa passava por necessidade. Muitas pessoas que entram para o tráfico, elas passaram por necessidade. E elas acharam um meio fácil de ganhar dinheiro. Só que há aí um problema. Porque essas pessoas são como reis que vão para as batalhas. Porque uma hora a conta vai chegar. Não dorme, porque o terror os atemoriza. E o tempo todo elas estão dessa forma. É isso que a Robertinha está dizendo. São prósperos, mas não vivem em paz. Inseguros, desconfiam de tudo e de todos. Sim. Essa é a vida do perverso. O perverso, ele não consegue descansar.
E aqui fala que a sua riqueza, né? Os perversos, quando entram na sua prosperidade, o seu rosto incha, sua barriga acumula gordura. Agora eu vou sair um pouquinho do perverso, do mal, né? Daqueles que estão aí pegando dinheiro sujo, lavado, no tráfico, e vou um pouquinho das pessoas que também trabalham honestamente. Eu vou falar uma coisa, talvez você acumulou muita riqueza, e glória a Deus por isso. Você trabalhou, você foi uma pessoa próspera a vida inteira, mas você tem entrado nesse lugar de que quando a prosperidade chegou para você, você inchou o seu rosto e a sua barriga acumulou gordura? Gente, isso mexeu tanto comigo, porque vai falar que, olha, na sua barriga acumulou gordura. Por quê? Porque só você se deleitou. A sua prosperidade foi só para você. Ontem eu estava conversando com um adolescente, a gente estava almoçando junto, depois eu fui ficar com ele a sós para me poder conversar algumas coisas. E eu perguntei como é que estava sendo a caminhada com Cristo. Ele me contou e uma das coisas que ele falou para mim foi: Raira, depois que eu conheci Jesus, eu tenho questionado muito o meu propósito de vida. Eu tenho questionado muito para que Deus me fez, o que eu vou fazer, para onde que eu vou chegar, em quais relacionamentos eu tenho que entrar, será que eu estou vivendo aquilo que Deus queria que eu vivesse? E eu achei tão bonitinho, porque era um adolescente de 17 anos, e eu falei assim, cheio de coragem, cheio de força, e já estava ali questionando algumas coisas. Ele tem pouco tempo de caminhada cristã, acho que tem um mês ou menos que isso, 3 semanas, um mês. E ele falando, né, que ele é cercado de pessoas que são prósperas, o pai é empresário, o padrasto é empresário, e ele já começou a empresa dele. E eu achei tão bonitinho porque é muito responsável, 17 anos e muito responsável. E o que eu falei com ele foi: filho, você vai começar a caminhar com Jesus agora. E você vai falar com Deus assim: Deus, aonde que o Senhor quer que eu chegue? O que o Senhor quer de mim? O que eu vou fazer com tanta prosperidade? O que eu vou deixar como legado? Aonde que eu quero chegar? Foi isso que eu falei com ele. Você vai perguntar para Deus aonde que Ele quer te colocar. E quando Ele te colocar num lugar de muita prosperidade, você nunca vai se esquecer de repartir. O segredo para uma vida próspera é você ser generoso. O seu coração precisa ser generoso. Aqui ele está falando que o perverso, ele deixa o seu rosto inchado e na sua barriga acumula gordura. Acumula gordura talvez seja uma figura de linguagem, de dizer, ele juntou para si. Ele teve, mas só ele foi beneficiado. Agora tem um tanto de gordura na barriga dele que não serve para nada. Entende? Então não entra para esse lugar onde somente você vai ser beneficiado com tudo aquilo que você conquistou. Aí você pode olhar para mim e falar assim: ah, Raira, mas eu não sou obrigada a dividir porque eu suei, eu trabalhei, eu fiz. Esse é um pensamento egoísta e esse é um pensamento de quem não tem um coração generoso. Porque o reino não se trata de você ter para si, porque tudo que você acumulou e juntou não é seu. Você vai levar isso quando você morrer? Você trouxe isso quando você nasceu? Pega um pouquinho de pó, de terra, coloca num vidrinho e deixa na estante da sua casa, deixa do lado da televisão, do lado da sua cama, para você lembrar que do pó você veio e do pó você vai voltar. Sem nada você veio e sem nada você vai levar, nada você vai levar. Então não pense que o que você acumulou é seu. Não é, porque tudo nessa terra é do Senhor. E Ele nos deixa administrar, Ele nos deixa conduzir. Se você tem muita riqueza, com toda certeza você é um bom administrador e por isso Ele te confiou. Não acha que é por mérito seu não, porque o dia que Ele quisesse tirar o seu fôlego de vida, Ele te tiraria e você não estaria mais aqui. Você tem porque Ele te deu fôlego de vida, Ele te deu força, Ele te deu saúde, você trabalhou e você conquistou. Agora você pode usufruir e você pode repartir. O reino é sobre você conquistar e você dividir aquilo que você conquistou. Amém? Então não seja como os perversos que acumulam a riqueza e engorda, sabe? E acumula gordura na barriga. Repensa isso, você tá com gordura na barriga, tá? Sua riqueza não durará, seus bens não permanecerão e suas propriedades não estenderão pela terra. Não escaparão das trevas,
O sol abrasador queimará seus ramos e o sopro de Deus o destruirá. Que não se iludam mais ao confiar nas riquezas vazias, pois vazio será sua única recompensa. Serão cortados na flor da idade, seus ramos jamais voltarão a verdejar. Serão como videira cujas uvas são colhidas cedo demais, como a oliveira que perde as flores antes que formem os frutos. Pois os ímpios não têm futuro. O fogo destruirá suas casas enriquecidas com subornos. Concebem desgraças e dão luz à maldade. Seu ventre só gera engano. Esse é o discurso de Elifaz. Elifaz está dizendo que Jó está passando por tudo isso porque ele é um perverso, porque ele é mau, porque o seu coração é corrupto. E aí Elifaz vai dar as características de uma pessoa que é perversa. O que acontece com ela? Ela pode até ter riqueza, mas tudo isso vai terminar em treva. Então, se você tem bens e riquezas, entrega-o ao Senhor. Seja justo, seja bom e tenha um coração generoso, e o Senhor te acrescentará muito mais. Gente, Elifaz falou que tudo isso está acontecendo aqui era sinal de pessoas que estavam em pecado. Ele entendia que quem passa por doença, quem perde as coisas, quem chora, quem lamenta, quem adoece, significa que é mal, significa que está em pecado, significa que cometeu grande maldade. Esse é o entendimento de Elifaz, de de Bildade e de Joás, que são os amigos de Jó. Esse é o discurso. Você está assim sofrendo porque cometeu maldade. Mas quando nós vamos e chegamos, deixa eu só marcar aqui minha Bíblia. Quando nós chegamos em Mateus 5, se você tem a oportunidade de abrir, abre lá comigo em Mateus 5. Mateus 5 vai falar sobre as bem-aventuranças. Lembra? Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Feliz, feliz, feliz. E aqui, Jesus, ele estava contando para aquele povo quem seria feliz nessa terra. Aí vamos ver o que fala as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículo 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e ele se assentou com seus discípulos e se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos lá. Os pobres de espíritos são aqueles que reconhecem que necessitam do auxílio de Deus, né? Eles confessam a sua necessidade de estar conectado com Deus e ali receber a instrução de Deus. Esses são os pobres de espírito. Não é pobre não, viu, gente? É aqueles que necessitam, reconhecem que necessita de Deus. Então ele está falando assim, bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. As perdas espirituais, emocionais ou financeiras resultam do pecado. Devem levar ao pranto e ao anseio pelo perdão e pela cura divina. Mas todos aqueles que choram, eles vão ser consolados por Deus. E nem sempre, igual, por exemplo, se você assumir um ponto de arrogância, não choro, passei por perda, eu vou ficar nisso mesmo e é isso. Não, bem-aventurados que choram. Tá, você chorou por quê? Você perdeu alguém? Você chorou por quê? Estava em pecado, o Senhor colocou a mão e cobrou alguma coisa de você? Qual que é o motivo do seu choro? O motivo do choro de Jó é a perda. Perdeu seus filhos, perdeu suas riquezas, seus animais, seus servos, seus amigos que ele tinha ali não está ajudando em nada, e ele está chorando. Ele lamenta, né? Mas bem-aventurados que choram, porque eles vão ser consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Para a pessoa ter fome e sede de justiça, será que ela não passou por uma injustiça? Será que em algum momento ela não se sentiu injustiçada? Será que deixou de passar a justiça por ela? Mas a palavra está dizendo que bem-aventurados são esses
que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Por que eu li Mateus 5 e trouxe aqui essa bem-aventurança? Porque isso contrapõe ao que ele faça dizendo. Ele está falando assim, olha, separa porque a gente pode ficar chorando, não. Separa porque a gente pode ficar nesse cenário, não. Adoeceu, está na pobreza, você não pode ficar nesse ponto. Mas a bem-aventurança diz ao contrário. A bem-aventurança está dizendo, aqueles que se redimem, aqueles que se prostram, aqueles que reconhecem que não são nada, aqueles que choram, esses são a bem-aventurados. Os mansos, aqueles que não se ficam rebatendo aí, ó, os mansos serão bem-aventurados. As bem-aventuranças, elas vão contra esse discurso de Elifaz. Não que as palavras de Elifaz sejam mentirosas, mas o momento que Elifaz está dizendo essas palavras não condiz com a realidade de Jó, porque nem mesmo Jó sabe o motivo que ele está passando por isso. E quem é esse amigo para julgar e falar que o que ele está vivendo é por consequência do pecado? Não se sabe, né? Ao capítulo 16, agora vamos para Jó 16. Jó agora vai responder, né, a esse discurso de Elifaz. Espera aí. Fixar comentário. Então Jó falou novamente: já ouvi tudo isso antes. Que péssimo consoladores são vocês. Agora eu vou ver na Almeida. Cadê? Versículo 2. Tenho ouvido muitas coisas como essas. Todos vocês são consoladores, que só aumentam o meu sofrimento. Aí eu quero passar para vocês agora. Vocês têm sido amigos, pessoas que aumentam o sofrimento do seu irmão ou que amenizam o sofrimento do seu irmão? Quando você vai para uma visita e aquela pessoa está passando por um momento de dor, de tristeza, você é aquele que aponta e fala: eu te falei, eu te avisei, não faça isso? Ou você está sendo aquele que de fato coloca ali um metiolate, coloca ali um esparadrapo, alguma coisa para tampar aquela ferida e ela cicatrizar logo? Passa uma pomadinha que vai trazer cicatrização. Quem tem sido vocês? Nós temos que vigiar, porque quando o problema não é nosso, nós não temos esse costume de praticar empatia, de colocar no lugar do outro e ser sensível à dor do outro. Porque Jó está passando por um momento de dor, mas os seus amigos estão pouco se lixando para a dor dele e dizendo: Jó, é melhor você consertar. E Jó está falando assim: que péssimo consoladores que são vocês, o tempo todo só aumenta o meu sofrimento. Gente, nós precisamos ser agentes de paz. Pessoas que vão estar dispostas a consolar, a de fato liberar uma palavra de ânimo, liberar uma palavra de consolo e não palavra de repreensão. Nós precisamos usar as palavras de repreensão no tempo certo, em momento oportuno. E aqui não era esse momento. Será que nunca vão parar de tagarelar, né? De tagarelar? Nunca vão parar de falar? Que perturbação os faz continuar falando? Eu poderia dizer as mesmas coisas se estivessem no meu lugar. Poderia berrar, criticar e balançar a cabeça contra vocês. Mas eu faria diferente. Eu lhes daria ânimo e tentaria aliviar o seu sofrimento. Em vez disso, sofro e me defendo. E sofro igualmente se me recuso a falar. Ó Deus, tu me esgotastes e destruíste toda a minha família. Reduziste a minha pele a osso, como para provar que eu pequei. Minha magreza depõe contra mim. Jó está falando com ele assim: Deus, eu reconheço o estágio que eu estou vivendo. Olha, o Senhor está usando tudo isso aqui para provar que eu pequei. A minha magreza, ela está depondo contra mim. Deus me odeia, em sua ira me despedaçou, range os dentes contra mim.
e me transpassa com seu olhar. As pessoas zombam e riem de mim, e o desprezo me dão tapas no rosto. Sim, uma multidão se junta contra mim. Ele está falando que o desprezo aqui está sendo para ele como tapa no rosto. Deus me entregou aos pecadores, atirou-me às mãos dos perversos, e eu vivia tranquilo, até que ele me despedaçou. Pelo pescoço me agarrou e me quebrou ao meio. Fez de mim seu alvo, e agora seus arqueiros me cercam. Suas flechas me perfuram sem misericórdia, e meu sangue molha o chão. Ele está dizendo que, aqui na figura de linguagem, né? Deus, os seus arqueiros, né? Os meus amigos, eles estão me cercando com as flechas e elas estão me causando dor. Eu estou achando difícil passar por esse momento, Deus. Em minha tristeza, visto pano de saco, meu orgulho se revolve no pó. Meu rosto está vermelho de tanto chorar, e sombras escuras circundam os olhos. No entanto, nada fiz de errado, e a minha oração é pura. Ó terra, não esconda meu sangue, não permita que meu clamor permaneça oculto. Agora mesmo minha testemunha está nos céus, meu advogado está nas alturas. Meus amigos me desprezam, mas derramo minhas lágrimas diante de Deus. Preciso de um mediador entre mim e Deus, como alguém que intercede por um seu amigo, pois em breve seguirei pelo meu caminho, do qual jamais voltarei. Jó está reconhecendo, não estou entendendo o que eu estou passando. Por que esse momento sobreveio sobre a minha vida? Deus, o Senhor que está nos céus, o que aconteceu? O Senhor está me fazendo passar por essa situação que até agora eu não entendi. Eu sei que eu não fiz nada, que a minha oração é pura, mas assim, o Senhor está expondo o meu pecado. Eu fiz alguma coisa porque a minha carne está me entregando. Porque Jó também sabia que o fato de alguém passar por dor, por tribulação, era costume, gente, daquela época. Quanto mais próximo, mais relacionamento com Deus. Quanto mais pobre, mais enfermo, menos aquela pessoa estava próxima de Deus e mais em pecado ela estava. Jó, ele reconhecia isso. E é por isso que ele fala, Deus, você expôs o meu pecado, porque a minha carne, ela depõe contra mim. Só que ele não está entendendo. E ele fala assim, terra, não esconde o meu sangue. Deixa meu sangue subir até a Deus. Que o meu clamor suba ao Senhor. Deus, me veja aqui. Os seus arqueiros estão me cercando e eu já não sei mais o que fazer. E aí eu te falo, irmão, irmã, talvez você está passando pelo mesmo momento de dor, e as pessoas que te cercam falam assim, olha, conserta. Tá assim porque está passando por isso. Tá dessa forma porque não obedeceu a Deus. E blá, 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 blá. Mas nem você está entendendo a situação que você está passando. O conselho que eu te dou é, vá para o Senhor. E se você tem perguntado para Ele e Ele não te responde, muda seu jeito. Muda a forma de orar. Muda a maneira de orar. Muda a forma de se apresentar diante de Deus. E pergunta para Ele, Deus, qual que é o propósito de eu estar passando por essa situação? Qual que é o motivo de eu estar vivendo tudo isso? Pergunta para Ele. Ele vai te responder. Eu falo que tem gente que não tem a resposta de Deus porque continua orando da mesma maneira. Não busca nada diferente. Jó aqui está reconhecendo, Pai, eu sei que o Senhor é soberano. Eu clamo para que o Senhor me revele o que está acontecendo. Eu oro para sair desse estágio. Eu quero sair dessa prova. Eu quero sair dessa tribulação. Me ajuda, Pai. Esse é o discurso dele. Agora nós vamos para o 17, assim nós vamos finalizar o nosso devocional. Quero falar algumas coisas que ministrou ao Senhor ao meu coração. Aqui no versículo 17, eu grifei duas coisas. Jó 17, fixar. Para quem está chegando agora, nós estamos em Jó, capítulo 17. Meu espírito está quebrado e a minha vida quase apagada. O túmulo está pronto para me receber. Às vezes tem mais gente aqui que está dessa forma.
Meu espírito está quebrado. O túmulo está pronto para me receber porque minha vida se apagou. Estou cercado de zombadores. Seus insultos estão sempre diante de mim. Dá-me a garantia de que me defenderá, ó Deus, pois ninguém mais tomará meu partido. Ele está dizendo: Deus, eu sou aquele cujo rosto se cospe. As pessoas agora estão se levantando contra mim. A minha vida é uma vergonha. Fechaste a mente daquele que tem entendimento, mas não permitas que triunfe. Trai os amigos em benefício próprio. Deixa que os filhos dele desfaleçam de fome. Deus me transformou em motivo de zombaria. As pessoas cospem em meu rosto. Meus olhos estão inchados de tanto chorar. Sou apenas a sombra do que já fui. Os virtuosos ficam horrorizados quando me veem. Os inocentes se levantam contra os ímpios. Os justos prosseguem em seu caminho, e os que dão mãos limpas se fortalecem cada vez mais. Quanto a vocês, voltem como um argumento melhor. Ainda assim, não encontrarei sábio algum em seu meio. Meus dias chegaram ao fim, e a minha esperança se foi. Os desejos do meu coração não se realizam. Esses homens dizem que a noite é dia. Afirmam que a escuridão é luz. E ao descer à sepultura e arrumar minha cama na escuridão? E se eu chamar o túmulo de pai e o verme de mãe ou de irmã? Onde está então a minha esperança? Há alguém que possa encontrá-la? Não, a minha esperança descerá comigo à sepultura. Descansaremos juntos no pó. Jó está dizendo o seguinte: eu não tenho mais esperança. O que eu podia fazer eu já fiz. Mas as pessoas que são justas, elas chegam diante de mim e elas ficam assustadas. Deus, o que está acontecendo? Dá uma garantia para mim que você vai me defender. Não sei vocês, né? Mas eu já passei por momentos assim. Momentos que parecia que nunca ia acabar, que nunca ia chegar ao fim. Mas eu quero trazer esperança à sua vida. Porque lendo hoje Jó e vendo que isso foi uma história que aconteceu real, que passou e que Jó foi restituído, é fácil. É fácil entender que Deus ele pode intervir, ele pode operar. E talvez esse deserto que você tem passado é só por um tempo. Se você permanecer, vai passar, vai passar. Não sei qual que é o fim aí dessa prova, da tribulação, da enfermidade. Não sei o fim dela. Não sei o que o Senhor vai fazer. Mas confia. O nosso papel é confiar e descansar em Deus, sabe? Talvez mesmo sem esperança. Você não vê nenhum cenário diferente. Você não vê um jeito, um meio de você sair desse ponto que você está hoje. Porque está sendo só ladeira abaixo. Mas eu quero motivar seu coração. Existe um Deus que diz: bem-aventurados que choram, bem-aventurados pobres de espírito, que significa bem-aventurado aqueles que sabem que necessitam de mim. Bem-aventurados pacificadores, você que está aí em paz com a sua vida, você que está sem prova, sem tribulação, sem dor, e está falando assim: Raira, não é essa a minha vida, eu não estou passando por dor, eu não estou passando por tribulação. Bem-aventurado é você que leva paz aos que precisa. Bem-aventurado é você que é misericordioso, que não se ira facilmente. Bem-aventurado você que entendeu que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça, é um reino invertido, onde quando você está fraco é aí que você está forte. Sabe, esse é o reino de Deus. Bem-aventurado você que entendeu o que o reino do Pai significa. Não tem problema chorar, você vai ser consolado. Bem-aventurado aqueles que escolheram confiar em Deus. Bem-aventurado aqueles que se alegram porque entenderam que a alegria é um fruto do Espírito. Felicidade, gente, é momentâneo. A felicidade ela pode vir da mesma forma que a tristeza. Porém, a alegria é constante. O que me faz abrir um sorrisão e sorrir pela manhã? Saber que eu tenho um Deus. Saber que o meu Redentor ele vive e por minha causa ele se colocará de pé.
Sabe, é isso que me traz esperança. Saber que nesse momento os 24 anciões tiram as suas coroas diante do altar e se prostram e se rendem diante dele, porque ele é o Rei da glória. Essa é a minha esperança. A minha esperança está a saber que ele disse: eu estou indo para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Vocês agora têm o Espírito Santo, que será o Consolador, que será o mediador, que será aquele que vai estar com vocês todos os dias, que vai convencer vocês do pecado, do juízo e da morte. Saber que ele ainda disse mais: eu vou para o Pai e vou preparar lugares. E assim que estiver pronto, eu vou voltar para buscar. É isso que alegra meu coração. É essa a esperança que eu tenho. Quando ele disse: se você me pedir água, eu te darei uma água que vai matar toda a sua sede e nunca mais você voltará a ter sede. E na hora que você beber dessa água, rios de água viva fluirão do seu interior. É saber que nós somos sarados, é saber que nós somos curados nele. Isso me traz esperança. Nessa manhã eu quero começar a segunda-feira liberando palavras de bênção sobre a sua vida e declarando que você vai avançar, declarando que você vai prosseguir em tudo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, porque o seu Redentor está olhando para a sua vida, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Eu não sei o que Paulo viu, mas eu aprendi com a declaração que ele fez, e eu escolho trabalhar a minha mente e dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que leva Paulo a dizer isso? No começo a gente fala assim: Paulo viveu uma batalha na mente. E não é só você que vive batalha na mente. Paulo viveu batalha na mente. E a prova disso vai estar na vez que ele vai falar o seguinte: olha, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que está diante de mim, esse sim eu acabo cometendo. Isso não é uma guerra, gente. Isso não é uma batalha na mente. Paulo aqui está dizendo para nós: eu vivi batalha na mente. Eu sei que eu tenho que fazer um bem, mas esse bem que eu quero fazer eu não consigo fazer. Mas o mal que está dentro de mim, esse eu acabo cometendo. Ou seja, às vezes não consigo segurar os meus sentimentos, não consigo segurar aquilo que eu não deveria fazer e acabo cometendo um erro. Mas passa um pouquinho dos versículos mais adiante, Paulo vai declarar e vai dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso prova que ele controlou a batalha na mente. O mesmo homem que fala: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que está diante de mim acabo cometendo, ele está dizendo: eu não consigo controlar essa situação, existe uma batalha na minha mente. Ele vai falar: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei ter pouco, sei ter muito, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu não sei qual que é o seu momento de dor hoje. Eu não sei qual que é o seu momento de aflição. Mas em nome de Jesus, começa a sua segunda-feira declarando: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Uma das coisas que Jesus ele nos deu foi a autoridade. Ele vai falar assim: eu vos dou a minha autoridade. A minha autoridade vos dou. Gente, quem vive agora não somos mais nós. É o Senhor que vive em nós. Ele é que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Ele está em nós. Dá lugar para o Senhor operar na sua vida. Começa a sua segunda-feira elevando seus olhos por alto, contemplando o Senhor face a face, olhando para Ele e sendo transformado de glória em glória. Porque a palavra do Senhor diz que todo aquele com o rosto descoberto, desvendado, contemplando a face de Cristo, é transformado de glória em glória. Ou seja, se nós permanecermos com o nosso olhar fixo nele, nós seremos transformados e nos tornaremos parecidos com ele. A mulher samaritana, ela vira para Jesus e fala assim: Jesus, qual que é o lugar certo que nós devemos adorar? Jesus vira para ela e fala assim: não tem mais um lugar certo. A salvação vem dos judeus, mas existe um lugar dentro do seu coração que é possível adorar em espírito e em verdade, porque o Pai agora está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e verdade. Ele vai dizer: para de procurar lugar.
Para de ficar esperando circunstância favorável para te levar a uma adoração. Para de ficar procurando situação boa para você começar a servir ao Senhor. Para de esperar sua conta se encher para você ser um dizimista fiel. Para de ficar esperando a sua casa prosperar para você ir para a igreja, para você viver e servir ao Senhor de todo o seu coração. Existe um lugar e esse lugar é no Senhor. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Declara isso sobre a sua vida. Começa a sua segunda-feira de forma diferente. Jó aqui está passando por 2 sofrimentos. E talvez você também está passando por 2 sofrimentos. Mas a sua circunstância não dita a sua vida. Porque a alegria é um fruto do Espírito. Da mesma forma que nós temos que produzir paz. Da mesma forma que nós amamos. Que nós temos longanimidade, temperança, domínio próprio. Nós precisamos chegar num ponto de ter alegria. A alegria não está condicionada à circunstância. Felicidade, sim. A alegria, não. A alegria vem de Deus. A alegria é você olhar para a sua vida e saber que o seu Redentor, ele tem segurado na sua mão e te ajudado. E que mesmo que o cenário seja de choro, de tristeza, você vai se alegrar. Porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Caminha sobre a palavra. Seja forte e corajoso. Vá, caminha. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Jordão, que fez o povo entrar na terra prometida, que salvou Noé e sua família, que prometeu um filho para Abraão, que fez Raabe ser guardada com toda a sua família, que fez Ruth entrar na genealogia de Jesus, que fez Maria ser uma mulher virtuosa, sabe? Esse mesmo Deus, ele é sobre a sua vida. O mesmo Deus que livrou Jonas da boca do peixe, que salvou uma cidade, mas o mesmo Deus que fez acabar com Sodoma e Gomorra, é o mesmo Deus seu. Ele olha para a sua vida. E ele é justo, ele é fiel. Prossiga, avança. Eu não tenho força. Vai para a palavra. Lê a palavra, gente. O que me faz sorrir? O que me mantém de pé? Olhar para a palavra e falar assim, o meu Deus, ele está vivo. Hoje eu acordei e falei, Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Pai. E eu sei em quem tenho crido. Eu sei. Não sei você, mas eu sei em quem eu tenho crido. E esse é o motivo do meu sorriso. Esse é o motivo da minha alegria. Esse é o motivo da minha esperança. Jó está dizendo aqui para Deus, Deus, me dá uma garantia de que o Senhor vai me defender. E você tem essa garantia hoje. O Espírito Santo habita dentro de você. Nós vamos finalizar o nosso devocional por aqui. Não sei se todos que estão me assistindo já aceitou Jesus como Senhor, mas só tem uma forma de você ir para o céu, aceitando Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Vou te dar essa oportunidade agora. Se você entrou nessa live pela primeira vez e nunca veio fazendo apelo aqui e quer aceitar Jesus como seu Senhor, você vai escrever nos comentários e eu vou orar pela sua vida. Se você quer aceitar Jesus, você escreve, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E eu vou orar. Se você está afastado dos caminhos, mas reconhece que somente nele tem vida, somente nele você vai para o céu, e você quer voltar para os caminhos do Senhor, você quer reconciliar com Jesus hoje, você vai escrever assim, Senhor Jesus, eu quero voltar. E eu vou orar por você também. Porque talvez você andou na presença, você caminhou com Jesus, você ia à igreja, mas por conta das pessoas que estavam na igreja, por conta do pastor, da pastora, por conta do irmão, do obreiro, sei lá de quem, você se afastou do Senhor e parou de orar, e parou de ler a palavra, e parou de jejuar, e hoje está se sentindo frio. Eu quero orar por você. Escreve aí nos comentários, Senhor Jesus, eu quero voltar, e eu quero orar por você. E ainda tem mais pessoas. Tem mais pessoas que caminham com Jesus, mas hoje estão frias espiritualmente. Não tem força. Só faz o devocional aqui comigo. E não consegue orar sozinho. E não consegue ler Bíblia sozinho. Que toda corrente sobre a sua vida caia por terra hoje, meu irmão. Em nome de Jesus.
Se você está frio espiritualmente e quer recomeçar em Deus, você vai escrever assim da seguinte forma: Senhor Jesus, aqueça meu coração. E eu vou saber que você precisa de oração. E eu vou orar por você também. Gente, meu propósito aqui é ler Bíblia com vocês. Mas o maior propósito é fazer vocês se reconectarem com a fonte. Você pode até olhar para minha vida e falar assim: Raira, que bênção que é a sua vida. Eu amo assistir o devocional com você. E glória a Deus por isso. Mas eu converto todos os seus pensamentos, todas as frases que você libera para a minha vida, eu converto eles em glória para o Senhor. Porque Ele é o único digno de ser exaltado, de ser glorificado. O meu maior propósito é conectar vocês com a fonte. Se você for conectado com a fonte, aí dá tudo certo, gente. Dá tudo certo. Se você precisa recomeçar com o Senhor, voltar a orar, não tem força para orar, não tem força para jejuar, não sabe qual foi a última vez que você jejuou, escreve aí: Senhor Jesus, aqueça meu coração. Eu vou orar por você. Amém, Cris? Deus te abençoa. Deus te abençoa, Érica. Deus te abençoa, Carla. Deus te abençoa. Tá escrito salão de festa, não sei seu nome, mas Deus te abençoa, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoa, Cláudia. Deus te abençoa, Natália. Deus te abençoa, Sabrina. Deus te abençoa, Lourdes. Deus te abençoa, Jéssica. Deus te abençoa, Bárbara. Deus te abençoa, Janice. Aleluia. Deus te abençoa, Maria. Você que é salvo e tem conseguido, praticar aí as disciplinas espirituais, que é a oração, que é a leitura da palavra, que é o jejum, você escreve: eu sou salvo. Senhor Jesus, aqueça meu coração. Deus te abençoa, Tati. Deus te abençoa, Luana. Deus te abençoa, Renata. Amém. Eu vou orar por vocês. E que um motor comece a girar aí dentro do coração de vocês, em nome de Jesus. Coloca sua mão sobre o seu coração. Se você está voltando para o Senhor Jesus, escreve: Senhor Jesus, eu quero voltar. Se você está aceitando Jesus pela primeira vez, você vai escrever: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Josélia. Amém. Glória a Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta manhã. Eu te agradeço pela bondade do Senhor, pelo favor do Senhor sobre as nossas vidas, meu Deus, e pela maravilha que é poder te servir. Nesta hora nós oramos e pedimos para que essa palavra possa germinar em nosso coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por 1. Pai, eu devolvo toda a honra, toda a glória ao Senhor, porque Tu és o único digno de ser glorificado e de exaltado. Se eu estou aqui nesta manhã, eu reconheço que é porque o Senhor me deu saúde, eu reconheço que é porque o Senhor me permite falar, o Senhor me permite ver e ouvir, o Senhor me permite ministrar da Tua palavra, Pai. Eu reconheço que o fôlego de vida vem do Senhor e que se o Senhor tirar os olhos de mim, eu não vou conseguir estar nesse lugar. Obrigado. Toda honra e toda glória seja revertida ao Senhor. Eu apresento, Pai, a vida de cada uma dessas pessoas que escreveu nos comentários. Senhor Jesus, aqueça meu coração. Eu quero andar em cima da autoridade que Jesus me deu, Pai. Eu vou andar em cima dessa autoridade. E nesta hora eu peço perdão pelo pecado de cada um aqui representado, Pai. Eu te peço perdão, meu Deus, pelas vezes que pensamos coisas que não agradou ao Senhor, que cometemos pecados. Peço perdão pelas vezes, Deus, que ofendemos a Tua santidade. Em nome de Jesus, Deus, peço perdão por cada uma dessas vidas. Meu Deus, que o pecado não venha afastá-las do Senhor. Em nome de Jesus. Reconecta elas com a fonte agora, Pai. Pega mesmo, Deus, essa tomada e conecta, meu Deus, com a fonte de energia. A única fonte verdadeira. A única que pode produzir energia para toda uma vida. Meu Deus, reconecta essas pessoas agora. Que corações comecem a queimar, Pai. Aonde os filhos estão. Aonde tem uma vida representada. Que os corações comecem a queimar agora. E que o Espírito Santo comece mesmo a mover sobre essas vidas. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Entra
entra nesse coração, faça morada e muda, meu Deus, a maneira de pensar. Que ao sair dessa live, esse meu irmão, essa minha irmã seja fortalecida em nome de Jesus, seja fortalecido em nome de Jesus para avançar em jejum, em oração, em vida na palavra, Pai, porque nós somos do céu, nós viemos de lá e para lá nós retornaremos. Meu Deus, dê força, dê ânimo, dê ousadia, Pai. Eu habilito essas pessoas para fluir nos dons, Deus, em nome de Jesus. Que todo desânimo caia por terra agora, em nome de Jesus. Que todo levantar maligno, que toda obra de Satanás caia por terra, em nome de Jesus. Toda corrente que o diabo fez, toda armadilha que ele levantou, que seja destruída agora pelo nome de Jesus. Meu Deus, cobre essas vidas com teu sangue, livra eles de todo o mal. Diabo, você é um derrotado, você é um derrotado. A vitória já foi dada pelo nome de Jesus. Eu declaro prosperidade espiritual. Prosperidade espiritual. Essas pessoas vão avançar em graça, em alegria, em domínio próprio, em paz, em amor, fluindo em todos os dons, Pai, fluindo em todos os dons, habilitadas com o fruto do teu Espírito, em nome de Jesus. Pai amado, cobre eles com teu sangue e livra-os, Pai, de toda armadilha de Satanás, de todo intento das trevas, de toda flecha que o diabo possa tentar lançar sobre a vida deles agora, Pai, em nome de Jesus. Se tem pessoas, Pai, que se reconciliaram com o Senhor, ou que vão aceitar o Senhor como Jesus Salvador, eu oro por essas pessoas também. Escreva, Pai, o nome delas no livro da vida, em nome de Jesus. Esse é o meu pedido. Esse é o meu pedido, papai. Move, Deus, move. Move aqui nesse lugar. Espírito Santo, libera o teu fluir. Libera o teu fluir. Senhor, abre o céu sobre essas vidas. Eu não aceito eles ficarem estagnados. Eu não aceito eles ficarem insatisfeitos em vir fazer devocional comigo todas as manhãs. Eles precisam se conectar com a fonte, Pai. Então conecta eles nesta manhã, em nome de Jesus. Revigora, Pai, dá força. Em nome de Jesus, esse é o meu pedido, Pai. Em nome de Jesus. Pai amado, que toda honra, que toda glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que vocês possam fluir em tudo aquilo que o Senhor ele já tem liberado sobre a vida de vocês, habilitados nos dons, em nome de Jesus. Não cesse de buscar o Senhor. Já sai dessa live, coloca um despertador para você orar à tarde, para você orar à noite. Coloca lá 2 horas, 3 horas e você vai orar nas suas orações. Senhor, conecta o meu espírito com o seu espírito. Essa oração eu faço pela manhã. Então toda manhã eu falo, Deus, conecta o meu espírito com o teu espírito. Outra coisa que eu quero ensinar para vocês que eu aprendi e faz diferença. Você vai virar para Deus antes de você dormir e vai pedir para Ele colocar anjos guardando a sua vida. Você vai pedir para o Senhor guardar os seus sonhos. Peça ao Senhor para que Ele guarde os seus sonhos, para que o diabo não te leve a lugares, entrar em prisão, a lugares onde não era para você entrar. Eu estava tendo uma sequência de sonhos, morte, roubo e acabando com a minha vida, perseguição. Era um trem. Tem coisas que o Senhor permite e Ele revela. Porém, tem lugares que o diabo usa enquanto a gente dorme. Então você faz essa oração antes de dormir. Senhor, guarda o meu sono. Não permita que Satanás roube os meus sonhos. Coloca anjos ao meu redor para guardar, meu Deus, a minha noite de sono. Você vai orar. Então sai dessa live já colocando despertador, colocando para você orar à tarde, para você orar à noite, que seja 3 minutos, que seja 5 minutos. Coloca o seu despertador para orar. Se você recebe da minha vida, se você acha que eu sou uma referência para você, sabe, não é obediência, mas siga o conselho que eu estou te dando. Eu quero te fazer conectar com o Pai. A live aqui é um lugar mastigadinho, onde eu te ajudo com a palavra, mas não fica apegado na live não. Conecta a Ele, se apegue a Ele, tá? O meu intuito aqui é te conectar com Ele, em nome de Jesus. Misericórdia, Deus, eu também, Raira, estou com sonhos assim. Pois é, eu vi um post de uma pessoa falando sobre prisões que o diabo permite de entrar nos sonhos. Então você ora e pede ao Senhor. Essa noite foi uma bênção, graças a Deus. Eu não tinha
Amém, Ana. Muito obrigada, viu, amiga? Deus te abençoa. Bom dia, amigo Hélio. Deus te abençoa. Eu não sabia disso, gente. E eu orei essa noite, guardei os meus pensamentos, os meus sonhos e fiz essa oração. E teve um efeito diferente para mim, tá? Talvez possa ter um efeito diferente para você também. Eu amo a vida de vocês. Não amo da boca para fora. Eu amo de verdade. Eu oro por vocês. Tem dia que eu estou na beirada da cama, orando e falando: Deus, eu entrego o coração deles ao Senhor. Eu oro para que eles sejam salvos. Eu amo a vida de vocês, gente. Amo. Tá? Beijo. Faça um excepcional dia. Que a bênção esteja sobre a vida de vocês. Exalem do amor de Jesus. Tá? Que a bênção de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, hoje e sempre. A igreja diz amém. Amém e amém. Beijo, irmãos e irmãs amadas e amados.